E aí, tudo bem, meu ídolo? Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha aqui, meio improvisado, mas vamos trazer o técnico Rafael Paiva. Comentou sobre a partida ruim do Vasco da Gama e será que podem jogar juntos Dimitri Payet e Felipe Coutinho? Eu fiz essa pergunta para ele, quero que você acompanhe a coletiva do técnico do Vasco, Rafael Paiva. Hoje o jogo não encaixou, né? A gente tinha clareza que esse jogo a gente tinha que ganhar, a gente tinha que pontuar, né? Era um jogo importante para a gente fazer os 3 pontos. Não dá para colocar o peso no terceiro jogo em uma semana, a gente sabia disso, a gente tentou mesclar ali alguns jogadores para a gente não perder o nosso equilíbrio, mas ter um pouquinho mais de jogador mais fresco para jogar, né? Alguns jogadores que estavam com o volume mais baixo, mas a gente tomou o gol muito cedo, né? Tomamos mais uma vez. Faz tempo que a gente não tomava, acho, um gol tão cedo. E a gente tem que correr atrás o tempo todo, né? Você fica o tempo todo tendo que transitar também. E realmente não encaixou, né? A gente tinha total clareza que precisava da vitória e a gente ficou mais afobado do que deveria, né? Faltou tranquilidade. Eu acho que o Juventude também tem muito mérito no que fez, porque é um time que se esforçou demais e tentou tirar o tempo todo da gente, de não deixar a gente jogar. A gente não teve em nenhum momento tranquilidade para conseguir jogar e acabou sendo um jogo de transição, né? E no final cansou muito para a gente, mas realmente foi um jogo que a gente não conseguiu encaixar hoje. Boa noite, professor Paiva. Eduardo Alves, portal BTB Esportes. Você algumas vezes aqui foi perguntado sobre o objetivo do time na temporada e nesse momento o Vasco está a menos pontos do Z4, 8 no caso, do que do G6, que são... Na verdade, minto, são 9 pontos do Z4 e 8 pontos do G6. Como você enxerga essa tabela do Campeonato Brasileiro e o que o Vasco tem produzido até aqui para poder traçar esse objetivo da temporada? É um campeonato muito cruel, né? Porque a gente ficou em um momento com 4 vitórias seguidas, depois a gente ficou 6 jogos sem perder, 6 jogos sem perder, e quando você não pontua alguns jogos como a gente vem agora, né, principalmente com empates aí, já começa a incomodar de novo, né, onde a gente não queria ser incomodado, mas é cruel para todo mundo, é um campeonato pesadíssimo, e a gente tem clareza que a gente precisa pontuar o mais rápido possível para a gente não ficar pensando lá para baixo, né, e continuar brigando lá na frente. A gente sabe que alguns times deram uma destacada da gente agora, né? E o que a gente precisa é voltar a pontuar. Não tem muito o que fazer, é clareza que temos que jogar para ganhar, mas é um campeonato que está sendo mata-mata para todo mundo e não está fácil para ninguém, né? Mas a gente precisa buscar os pontos aí para a gente fugir logo do que a gente tem que fugir e pensar para cima o que a gente tem que fazer. Rafael, boa noite. Emanuele Ribeiro, do GE. Globo. Como você disse, você aproveitou até o jogo de hoje para fazer alguns testes. A gente viu que o Vasco teve problemas aí nos últimos meses com lesões, né? Tem a questão das pontas. E você hoje rodou bastante esse setor ali do ataque, mas o Vasco não conseguiu produzir muito pelos lados. Nas vezes que o Vasco chegou mais pelo meio, o Hugo Moura teve ali algumas chances, o próprio Payet antes mesmo de fazer o gol. Mas o Vasco depois que ficou refém ali no segundo tempo de não conseguir transitar mais pelo meio, não conseguir construir pelas laterais, né? E falando sobre essas opções que você fez hoje e também sobre o que vem pela frente na questão de elenco, de importância, o Jair com o Paulinho já está nessa reta final de recuperação. Tem alguma previsão? Eles podem voltar aí no jogo contra o São Paulo, contra o Atlético, principalmente o Jair? Obrigada. Hoje a gente tentou ter mais jogadores por dentro, né, para a gente tentar controlar um pouco mais o jogo com a posse de bola. A entrada do Maxim é um jogador que controla bem o ritmo do jogo. Acho que a gente não conseguiu, como gostaria, né, controlar o jogo de novo. O Juventude não deixou a gente jogar, né, pressionou o tempo todo, causou muita dificuldade para a gente, mas a gente esperava controlar um pouco mais o jogo com a posse para os jogadores que a gente tinha, né? Payet, Maxi, Hugo, Esforza, e a gente não conseguiu controlar como gostaria, né? Tivemos dificuldade para transitar para frente e o fato de ter tomado o gol muito cedo também tirou um pouco a nossa paciência, né? Nossa tranquilidade de tentar construir, e tudo isso acarretou da gente não ter o controle que a gente gostaria, né? A respeito do Jair e Paulinho,
Jair já está num processo mais adiantado, já está treinando com o grupo, né? Muito tempo parado, baixo ritmo de jogo, mas a gente tem que ver essa semana que a gente vai ter de trabalho para ver se ele já pode ser, pelo menos numa relação, pensar em colocar ele numa minutagem mais baixa, né? Paulinho ainda está no processo de transição, não volta tão já, mas a gente sabe que o Jair é um jogador que a qualquer momento pode aparecer aí na relação. Tudo bem, pai. Aline Nastari, TNT Esportes. Eu queria que você falasse de 2 temas especificamente. Primeiro, em relação aos jogadores que você tem como jogadores decisivos, a gente vê muita discussão, às vezes, em cima do Payet, em cima do Coutinho. Sempre entra um, quando um joga, né? O outro que entra. A gente sempre vê o torcedor, às vezes, falando do lado defensivo e tal. E nos últimos jogos, são jogadores que demonstram o tamanho que tem, porque são jogadores que, no momento ruim do Vasco, são jogadores que estão definindo. Como é que você faz esse equilíbrio do que você perde, do que você ganha e o quanto que você ganha e o quanto que os últimos jogos têm demonstrado isso? E queria que você falasse também, se pudesse, rapidamente, da situação do Souza. Você recentemente deu oportunidade para o Alex Teixeira e hoje a gente viu que no finalzinho da partida você deu uma oportunidade com o Souza. O que você considera que aconteceu ali? Excesso de vontade, talvez? Sim. Bom, o Payet e Coutinho, a gente sempre fala aqui, né? Não temos, tecnicamente, tomada de decisão. São 2 jogadores muito acima da média. A gente não consegue um cenário tranquilo para colocar os 2 juntos, né? O Vasco, a gente não tem tranquilidade há muito tempo. Nesse sentido, acho que nenhuma equipe, pelo menos a grande maioria não tem também. Mas eu acho que em algum momento os 2 vão jogar, né? A gente tem que pontuar muitas coisas. Em algum momento a gente pensou que esse jogo também poderia, se o jogo tivesse mais a nosso favor, de entrar o Coutinho e manter o Payet em campo. Mas é aquilo, o jogo passa em algum momento por muitas transições, né? Daí às vezes a bola não passa por dentro como a gente gostaria, com controle do jogo, e daí não vale a pena ter os 2, né? Se for jogo de transição, jogo pelo corredor lateral, a gente ainda não consegue ver que os 2, nesse sentido, nessa forma de jogar, possam produzir tanto e defensivamente para transitar também. Mas em algum momento os 2 bem, a gente sabe que pode fazer diferença, né? A respeito do Souza, eu acho que ele perdeu um pouco o timing ali, né? Foi o excesso de vontade e tomou o cartão vermelho. Eu pelo menos não revi o lance ainda, mas ele já falou ali que acha que foi, realmente perdeu o timing ali e foi um pouco mais forte do que deveria. E faz parte de um jogo tenso como esse. A gente tem que saber que isso pode acontecer, mas tenho certeza, é um jogador experiente e vai dar a volta por cima rápido aí. Rafael, boa noite. Cícero Melo, da ESPN, dos canais Disney. Boa noite a todos. O Vasco já não vence há 6 jogos, 4 pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória faz mais de um mês, que foi lá em Salvador, né, no Barradão, 1-0 contra o Vitória. A que se deve essa queda de produção do Vasco, em termos principalmente de resultados? E agora, com essa parada FIFA, o que você tem certeza que precisa melhorar e que pode ter esse tempo, né, até o jogo contra o São Paulo? Boa noite. Boa noite. A gente teve um setembro fora de casa, né? A gente não jogava aqui desde agosto, se eu não me engano, e isso é muito difícil, né? A gente jogou um mês fora, jogos pesados, né? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, foram jogos muito pesados. A gente até pontuou que a gente conseguiu competir contra todo mundo, mas não conseguimos 3 pontos, que é importantíssimo, né? E a gente queria muito esses 3 pontos aqui em casa, né? Não tem muito o que fazer, a gente tem que buscar os 3 pontos, a gente tem que buscar pontuar mais, principalmente com as vitórias. Acho que agora, com essa pausa, pelo menos a gente consegue ter todo mundo 100%. E essa fase final de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, a gente sabe que vai ser dificílima para todo mundo. Não é só para o Vasco, não. Acho que vai ser difícil para todo mundo. Todo mundo tem que provar alguma coisa. E da nossa parte, a gente tem que pontuar para brigar lá em cima, para fugir dessa situação incômoda da parte de baixo da tabela, né? Que a gente não estava há muito tempo. A gente ainda não está, mas a gente começa a ver as equipes de baixo pontuando um pouco mais. A gente tem que ganhar, tem que vencer e tem que ver logo o que a gente precisa melhorar como equipe aí para a gente buscar as vitórias de novo. Não tem muito o que fazer. Rafael, boa noite. Marco Vasconcelos, do canal Atenção Vascaínos.
Eu não vou te perguntar de novo sobre dupla de zaga, você já tem respondido toda a coletiva, mas, assim, te perguntar primeiro sobre o que traz, assim, até um pouco de dificuldade na saída de bola, a presença do Maicon em termos de velocidade, e indo para outro ponto que é a parte ofensiva. Eu posso estar enganado, mas pelo menos pelo que eu percebi, do jogo com o Cruzeiro para cá, o Vasco está tentando uma marcação mais alta, está conseguindo roubar algumas bolas, foi assim hoje que fez o gol de empate. Como fazer esse encaixe do time com as peças até que você tem utilizado, o Puma e o Emerson, hoje o Leandrinho, são jogadores que têm mais mobilidade, conseguem fazer essa pressão, mas, por outro lado, com o Maicon, e entendo que os zagueiros sejam importantes também para essa saída, não fica um pouco mais difícil você tentar fazer essa... Até perigoso, acho que a palavra certa é perigoso, ou não? Eu acho que a gente sempre falou aqui da característica dos jogadores, né? Maicon é um jogador que domina mais a área, é um jogador com uma liderança muito grande dentro de campo, fora de campo, e a gente tem consciência que ficar alto é mais difícil com o Maicon, mas o Maicon tem muita inteligência de jogo, é um jogador que consegue cortar os caminhos ali, e a gente está tentando. Acho que a gente hoje conseguiu roubar a bola na frente e fazer o gol, só que a gente teve algumas outras oportunidades que a gente não conseguiu. A gente está tentando buscar a melhor forma de juntar o nosso quebra-cabeça ali. A gente está tentando muita coisa, a gente está rodando o nosso elenco, a gente sofreu com jogadores importantes que não estão mais, principalmente Adson e David, tinha encaixado muito bem a equipe com eles. A gente está buscando o próximo encaixe agora, e a gente tem que fazer isso no meio de jogos importantes, numa semifinal de Copa do Brasil, e a gente está tentando, a gente está buscando, a gente está tentando buscar a melhor forma, e a gente está brigando para tentar o nosso melhor jogo. É isso que nos incomoda bastante, é tentar encontrar logo a nossa melhor forma de jogar, os melhores jogadores que se conectem dentro de campo, e a gente está tentando buscar, e a gente não vai descansar enquanto a gente não conseguir encontrar. Tati Band, tudo bem? Você falou aí, são jogos difíceis, tem o Campeonato Brasileiro e também a semifinal da Copa do Brasil, né? Que para o torcedor vascaíno é muito importante chegar numa final depois de tanto tempo, tanta coisa que esse clube passou. O Vasco só volta a jogar no dia 16 contra o São Paulo pelo Brasileiro. E logo depois já vem esse jogo decisivo com o Atlético Mineiro. Nesse período de data FIFA, que você falou que vai ter os jogadores ali 100%, você pensa também em estabelecer prioridade do jogo do São Paulo para o jogo com o Atlético Mineiro, às vezes mesclar a equipe, guardar a força máxima para um segundo jogo ali com o Galo? A gente tem que estudar. Realmente vai ficar um jogo próximo do outro, né? A gente sabe que vai ser difícil, mas, de novo, é difícil colocar prioridade, porque a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro também. Então a gente vai pensar aí com muito carinho na melhor estratégia para a gente tem que ganhar os 2 jogos. A gente tem total consciência disso, independente de quem vai entrar, se a gente vai repetir a equipe do São Paulo contra o Atlético. Acho que jogo a jogo, cada jogo vai dizer muita coisa para a gente, mas o que a gente tem clareza é que tem que ganhar os 2 jogos. Isso é o mais importante para a gente. Paiva, Lineker Beyond, canal Mário Coelho Vasco. Você falou que tomou um gol, né? Cedinho ali no início do primeiro tempo e fez uma rotação, entrou com uma equipe alternativa hoje. Eu queria saber o porquê não entrar com força máxima e fazer essas mudanças poupando da mesma forma, do mesmo volume, da mesma proporção durante o jogo. Porque a gente viu que o Coutinho entrou, o Paulo Henrique entrou, jogadores que são considerados hoje titulares, foram poupados no primeiro tempo e entraram, né, numa intensidade muito grande no segundo, com um jogador a menos ali, terça parte da segunda etapa. Eu queria entender o porquê não começar com força máxima e fazer essa rotação durante o jogo, que seria proporcionalmente semelhante, né, o tipo de, vamos dizer, manter a parte física de cada jogador. E a gente observando o calendário, esse diagnóstico, né, de muitos jogos, de muitas partidas próximas uma das outras, a gente consegue observar isso a longo prazo. Qual é a dificuldade que existe de criar uma solução para isso? Porque a gente vê outras equipes atuando com muita intensidade e o Vasco, às vezes, deixando a desejar, se a gente for colocar num efeito comparativo. Bom, a respeito dos jogadores, a gente não podia correr risco nenhum de perder o Coutinho, por exemplo, né? Então é um jogador que a minutagem dele tinha que ser muito baixa e a gente até colocou mais do que a gente gostaria. E a gente sabia que a gente poderia, no início do jogo, colocando uma equipe que seria a base que estava jogando, que seria o terceiro jogo seguido,
a gente poderia sofrer antes da hora de pesar um pouco mais, né? Então, são opções que a gente tem que tomar ali, decisões que a gente tem que tomar, e nenhuma delas é garantia. Se a gente também tivesse entrado com alguns outros jogadores, não é garantia que a gente ia conseguir estar bem. De novo, tomamos um gol muito cedo, então já cai por muita coisa do que a gente ia fazer, né? Mas são decisões, às vezes ela dá certo, às vezes ela não dá, e a gente tem que tomá-las, né? O importante é que a gente está tentando demonstrar que a gente conta com todo mundo que tem no nosso grupo. A gente precisava dar uma oportunidade para o Maxi para entender como ele funciona em jogo, né? A gente colocou muito pouco tempo o Maxi em jogo, então iniciar um jogo é importante para o jogador, né? É muita diferença do que você entrar no meio do jogo. Então a característica dele muda a característica da nossa equipe jogar, então a gente queria tentar ter esse controle por dentro. Então são decisões que a gente toma e nem sempre o adversário contribui com a gente, né? Porque eles vão buscar as alternativas deles, as estratégias dele, e isso faz parte do jogo. A respeito do calendário, eu acho que assim, a maioria das equipes oscila muito, né? A gente tem um plantel ali que a gente busca o que a gente tem, desenvolver os meninos da base. Em alguns momentos eles entram muito bem, em outros momentos eles sentem um pouco mais esse tipo de jogo. E eu sempre falo que é um processo, a gente tem que ter paciência com o processo do Vasco. A gente tem colocado muitos atletas jovens para jogar. É a equipe que mais tem jovens atletas jogando. Então, acho esse um dado considerável, né? Lógico que a gente quer entrar e ganhar todos os jogos e tá atropelando todo mundo, mas é muito difícil. Eu acho que a gente poderia estar sofrendo muito mais. Às vezes alguns torcedores sabem que a gente poderia estar sofrendo lá para baixo, a gente não está. Então a gente tem que ter consciência que esse é o processo, que a gente está evoluindo muitos jogadores jovens. A gente gostaria de ter mais jogadores do nível do Coutinho para jogar, do Payet, a gente não tem. Então a gente tem que dar conta com o que a gente tem aqui. A gente está tentando buscar a melhor maneira aí de encontrar a nossa forma de jogar, de vencer mais jogos, de conseguir ser soberano em todos os jogos, mas é um processo difícil. A gente tem que ter paciência, a gente está tentando buscar. Boa noite, Paiva, aqui no canto. Você citou o Maxime agora nessa resposta anterior. Queria só pedir para você aprofundar um pouco mais na avaliação. Você falou no meio da semana passada, no meio da semana, desculpa, sobre a adaptação dele. Falou que ele precisava começar um jogo, que é diferente dele entrar. Queria que você avaliasse a atuação dele, o posicionamento. Ele atuou um pouco mais aberto ali pela direita. É por ali mesmo que você acha que ele pode ajudar mais o Vasco? E como você avaliou a atuação dele hoje? O Max é um jogador que flutua para dentro, né? Ele começa aberto, mas é um jogador que começa de fora, vem para dentro. É um jogador que tem uma boa relação com a bola, controla bem. Acho que ele tem sofrido a intensidade do jogo aqui no Brasil, principalmente da pressão alta, né? Na Europa, geralmente, se tem um jogo mais posicional, um jogo que dá tempo de pensar um pouco mais, principalmente na primeira fase de construção. E aqui no Brasil as equipes estão marcando alto, individual, e ele está sofrendo um pouco mais, mas, de novo, acho que ele está se adaptando, está entendendo. A gente precisa dar esse volume de jogo para a gente entender também o que ele pode entregar para a gente ali, e eu acho que ele fez um jogo que ele tentou buscar a bola, ele tentou construir, sofreu nos embates físicos de 1 para 1 ali, sofreu muita trombada, né? Algumas ele esperava falta e aqui não é falta. Então é nesse sentido que eu acho que ele está se adaptando, mas é uma característica de jogador interessante, que é importante a gente ter no elenco, importante se a gente conseguir controlar um pouco mais o jogo, tenho certeza que ele vai ter mais volume de jogo aí. Meu ídolo, deixa eu te fazer uma pergunta interessante que alguns torcedores me pediram para te fazer. Payet e Coutinho podem jogar juntos? Pode, não tenho dúvida que pode. É o que mais a gente quer também. Eu acho que em algum momento tá próximo esse momento dos dois jogarem juntos, né? A expectativa é muito alta, inclusive nossa. Acho que principalmente Coutinho, que era uma preocupação grande nossa, ele tá conseguindo se adaptar rápido, tem jogado no bom nível, hoje conseguiu entrar. Fazia muito tempo, acho que o Coutinho não jogava 3 jogos seguidos, então a gente conseguiu fazer ele jogar ali. Acho que ele está cada vez mais confiante e eu acho que daqui a pouco os dois vão jogar junto. A gente espera que dê muito certo e eles não saiam mais.
Boa noite, Paiva. Lucas Gomes aqui do Lance. Quando os resultados não encaixam, alguns traumas antigos reaparecem na cabeça dos torcedores. Eu queria saber um recado que você pode dar para tranquilizar os torcedores do Vasco que estão um pouco mais assustados com a situação de estabilidade do time na temporada. Sim, é difícil a gente garantir que a gente vai ganhar os jogos, né? O que a gente está é lutando muito, a gente está brigando muito. Acho que em alguns momentos a gente briga mais do que controla o jogo, né? Isso é uma coisa que a gente quer mudar, em alguns momentos a gente conseguiu, outros nem tanto. Mas a gente tem total consciência que a gente não pode ficar perdendo pontos, que a gente tem que ganhar para não depender das últimas rodadas, né? E o que a gente pode falar é que a gente está trabalhando muito. A gente está trabalhando muito, a gente tem total consciência de tudo que está acontecendo. É difícil para nós estar em duas competições, né? Por mais que a maioria das equipes passam por isso também, algumas já estão em uma competição só, faz muita diferença. A gente vai brigar em todas para a gente tentar buscar vitória, para a gente tentar jogar melhor, para a gente tentar dar mais alegrias, mas o esforço aqui não vai faltar. Então isso pode ter certeza. Aí o técnico Rafael Paiva, quero o seu comentário. Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade, para a gente não perder tempo. E quero que você comente, viu? Se inscreva no Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante que você nos dê esse apoio e nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube. Tá bom? Não vou ficar enchendo você não. Um forte abraço, um bom domingo, um bom voto para você do Rio de Janeiro, São Januário, Wellington Campos.